Fala, minha rapaziada, dia 7 de fevereiro, sabadão, vários jogos pra gente poder comentar aqui, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida pra dar aquela fortalecida e pro YouTube poder recomendar cada vez mais essas minhas análises pra vocês continuarem lucrando, que eu sei que vocês estão lucrando, tá? Mas nesse sabadão, 7 de fevereiro, temos vários jogos, selecionei 7 jogos que pra mim são os melhores desse sábado pra gente poder trabalhar. E são jogos que podem ter bastante oportunidade para a gente poder lucrar aí nesse sábado. Dentre eles tem Premier League, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano. Para mim, esses jogos aqui, ó, Manchester United contra o Tottenham, Wolfsburg contra o Dortmund, Arsenal e Sunderland, Wolverhampton e Chelsea, Barcelona e Mallorca, Genoa e Napoli e Newcastle e Brentford. Para mim, esses são os melhores jogos para a gente poder trabalhar. Então vamos começar logo com Premier League, com esse primeiro jogo aqui, ó. Manchester United contra o Tottenham. Vamos ver a classificação. Manchester United aí, um treinador novo, tá se reencontrando. São 3 jogos, 3 vitórias contra o Arsenal, contra o City. Meu irmão, o Manchester United tá dando uma volta por cima e eu fico muito feliz por isso. Eu gosto muito do Manchester United. E tomara agora que engrene aí uma boa sequência, que volte a disputar a Champions League, que possa voltar a conquistar títulos. Vai enfrentar o Tottenham, que está em 14º colocado, com 35 gols feitos, 33 gols sofridos e apenas 29 pontos. E o United em quarto colocado, depois dessas 3 vitórias seguidas, está com um elenco confiante, os jogadores estão acreditando no projeto aí com o Carrick, então acredito que tem tudo para dar certo aí e vai ser um jogaço. Quarto colocado com 44 gols feitos, 36 gols sofridos e 41 pontos. Apesar do Tottenham estar em 14º, não é um jogo fácil, porque o Tottenham tem um elenco bastante qualificado. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Olha lá. Deixa eu ajeitar aqui. Olha lá. O Manchester United pagando a odds 1,62 para vencer o jogo. É favorito mesmo, está fazendo uma melhor campanha, está se reencontrando, venceu jogos dificílimos, que foi contra o Arsenal e contra o Manchester City, e o Tottenham pagando uma odd 5.5 para vencer o jogo, e o Lei Tottenham pagando uma odd 5.6. Cara, esse jogo aqui tá muito bom para a gente poder trabalhar, tanto no back Manchester United nessa odd 1.62, quanto no Lei Tottenham nessa odd 5.6, tá? Esse jogo tá muito bom pra gente poder trabalhar, a verdade é essa. Tanto no resultado da partida, quanto em gols. Gols é um mercado muito bom também, mas eu recomendo o mercado de gols para quem faz pré-jogo. Já tô dando essa dica aí. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols para esse jogo. E pra gente que faz trader, rapidinho deixa eu falar para vocês, né? Acabei esquecendo, mas eu não faço nenhum tipo de pré-jogo, tá? Todas as minhas entradas são no ao vivo, eu faço trailer, todas as minhas entradas é no ao vivo. Eu faço uma leitura sim de pré-jogo e levo ela pro ao vivo. Se essa minha leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, eu faço essa entrada. Se não, eu fico de fora e não tem problema nenhum, tá? Eu não faço pré-jogo, não acho uma forma correta de você ser lucrativo no mundo das apostas esportivas. Então, todas as minhas entradas elas são no ao vivo. Até porque você pode fazer uma leitura de pré-jogo, fazer uma entrada no pré-jogo e quando o jogo rolar, acontecer algo que estava fora do que você planejou, como uma expulsão, como sei lá, um vai e aí compromete seu time. Então eu não acho a forma correta. Para mim a forma correta é você trabalhar 100% no ao vivo. E para esse jogo, para gente que faz trailer, para gente que está no ao vivo, obviamente a gente sempre espera aqueles 10, 15 minutinhos de inicial do jogo para ver como as equipes estão se comportando. E aí, a partir disso, a gente vê se a gente entra em alguma posição ou não, ou se vai para o próximo jogo. Mas para esse jogo eu quero buscar o Lei Tottenham nessa odd 5.6. O Manchester United evoluiu muito nos 3 jogos, nesses 3 primeiros jogos de Carrick. Venceu jogos grandes. Se tivesse vencido times pequenos, eu até iria, pô, vamos com calma, tal. Mas irmão, venceu o Arsenal, que é o líder, venceu o Manchester City, que é o vice-líder. Então, irmão, esse United aí eu acho que tem tudo para dar certo com o Carrick. E já tá na hora também, né? De dar certo. Então, para esse jogo, eu quero buscar o Lei Tottenham nessa odd 5.6, tá? Mas, claro, só vou fazer essa entrada se o Manchester United estiver muito bem na partida.
O que é muito bem? Pressionando, finalizando, com posse de bola, se impondo dentro de casa. E aí, se ele tiver com esse cenário, eu vou entrar contra o Tottenham. Lembrando que eu fazendo essa entrada no Lei Tottenham é como se fosse Manchester United com empate. O objetivo dessa entrada é buscar o gol do Manchester United. Aí o Manchester United faz o gol e a gente fecha a posição, tá? Para quem faz trade é isso. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols. Ainda a Premier League, Arsenal contra o Sunderland. Arsenal líder do campeonato, 53 pontos, uma campanha muito boa. Vai enfrentar o Sunderland, que é o oitavo colocado, com 36 pontos, 27 gols feitos e 26 gols sofridos. Já o Arsenal com 46 gols feitos e 17 gols sofridos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. Cara, o Arsenal é muito favorito para esse jogo, já adianto para vocês. Olha lá. Arsenal pagando odds 1,24 e o Lei Sunderland odds 17,5. Galera, essa odds 17,5 eu não trabalho, tá? É uma odds já muito alta, até porque se eu entrar nela e o Sunderland abrir o placar e eu tomar o gol, eu vou tomar um head muito grande. Consequentemente, eu vou perder mais de uma unidade, sem dúvida. Então, não entro nesse lei 17,5. Eu prefiro esperar o jogo, obviamente, no ao vivo, essa odds de 1,24 do Arsenal valorizar. Ela chegando a 1,40, 1,45, 1,50, eu já entro no back Arsenal, a favor da vitória do Arsenal, tá? Porque esse lei Sunderland já está muito alto essa odds e aí eu não trabalho. A não ser que o Sunderland abre o placar, faça 1-0, e essa odd de 17,5 ela vai cair para uns 7, 8, 9, por aí. E aí fica interessante a gente entrar no Lei Sunderland buscando o empate do Arsenal, tá? Buscando o empate do Arsenal. Mas caso contrário, a gente vai esperar essa odds do Arsenal valorizar, subir, e aí ao 1,40, ao 1,45 a gente entra no back Arsenal para fazer essa entrada, tá? Quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Arsenal nesse jogo. Wolverhampton contra o Chelsea. Chelsea muito favorito para esse jogo também. É o quinto colocado. Em busca do G4 aí, apenas um ponto atrás do Manchester United. Vai fazer de tudo para vencer esse jogo. 42 gols feitos, 27 gols sofridos. E vai enfrentar o Wolverhampton, que tá rebaixado, né, meu irmão? Praticamente não tem mais o que fazer. Olha lá, 24 jogos, apenas 8 pontos, meu irmão. 15 gols feitos e 45 gols sofridos. É a segunda pior defesa do campeonato, só perde pro West Ham. Então, meu irmão, Chelsea tem tudo para vencer esse jogo, né? A verdade é essa, não pode vacilar. Se vacilar contra o Wolverhampton, meu irmão, aí praticamente aí não merece não ir para Champions League. A verdade é essa. Então, ó, muito boa, tá? Muito boa odds pro Chelsea. 1,73 pro Chelsea vencer o jogo. Wolverhampton pagando odds 1. Wolverhampton pagando uma odd 5,3 para vencer. E o Lei Wolverhampton pagando uma odd 5,4. Esse back Chelsea tá lindo, tá? Tá muito bom mesmo. Eu vou buscar esse back Chelsea no ao vivo. Obviamente, vou esperar aqueles 10, 15 minutinhos para ver como o Chelsea vai estar se comportando. Se tiver muito bem na partida, pressionando, finalizando, com posse de bola, com seus principais jogadores dentro de campo, eu vou entrar nesse back Chelsea buscando o gol do Chelsea. Cara, odds 1,73, eu entrando nessa odds aí, se o Chelsea abre o placar, eu vou ter um lucro ali de 45 a 50% sobre a minha stake, então tá excelente. Essa odds 1,73 eu acho que até deveria estar menos, porque o Wolverhampton, meu irmão, pior equipe do campeonato, e vai enfrentar o Chelsea, que tem um bom elenco, cara. Tem um bom elenco, tem jogadores importantes. Então, acredito que o Chelsea tem tudo para vencer esse jogo e essa odds está excelente. Eu vou buscar essa odds 1,73, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Chelsea, ou se quiser algo mais seguro ainda, um Chelsea com empate. Mas pra gente que faz trader, vamos esperar 10, 15 minutinhos para ver como o Chelsea vai estar se comportando. Se o Chelsea estiver mal na partida, a gente fica de fora. Não tem problema nenhum, a gente fica de fora. Mas se estiver bem, a gente vai entrar sim, sem hesitar, nessa odds 1,73, buscando o gol do Chelsea. E eu acho que tem tudo para esse cenário acontecer, tá? O Chelsea começa bem e a gente entrar nessa odds 1,73. Ainda a Premier League, Newcastle e Brentford. Cara, um jogo duro aqui, tá? Jogo duro. Brentford é uma equipe boa que tá surpreendendo nessa temporada. O Newcastle tá em 11º, mas tá decepcionando. O Newcastle era para estar brigando aqui,
mais em cima. No lugar do Brentford, por incrível que pareça, era pro Newcastle tá. O Newcastle tem um time melhor que o Brentford, mas o Brentford tá um time muito encaixado, tá? Tá fazendo uma campanha muito boa. Tem o Igor Thiago, que só não é artilheiro da Premier League, porque tem o Haaland lá. Então é uma campanha muito boa do Brentford. Mas o Newcastle joga em casa, tá? Joga em casa, o Newcastle tem 30 gols feitos e 33 sofridos e 33 pontos. Caraca, que coincidência, né? Isso aqui, ó. 33 gols feitos, 33 gols sofridos e 33 pontos. Já o Brentford fez 36 gols, sofreu 32 e tem 36 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Ó, Newcastle e Brentford. Olha lá. Newcastle, porque joga em casa, tem pagando odds 2.12 para vencer o jogo. E o Brentford pagando odds 3.75. O Lei Newcastle e o Lei Brentford tá muito bom também. Brentford uma odds 3.8 e o Newcastle 2.14. Para mim esse jogo é muito parelho, galera. Muito parelho mesmo. A gente tem que tomar cuidado nesse jogo. E eu não tenho problema nenhum, se o Brentford estiver muito bem na partida, eu entrar no Newcastle. Não vejo problema. Mas também eu não vejo problema em entrar no Lei Brentford nessa hora de 3.8 se o Newcastle estiver bom. Por isso que é um jogo parelho, tá? As duas equipes têm campanhas praticamente parecidas, que são equipes boas, entendeu? São equipes boas e tem tudo para ser um jogão. Tem tudo para ser um jogão, é um jogo parelho. Não dá para você dizer, Newcastle vai vencer. Não, o Brentford pode ir lá surpreender e pode vencer esse jogo também, porque faz uma excelente campanha. Então, um jogo bastante parelho, um jogo para a gente tomar um pouco mais de cuidado, levar essa leitura de pré-jogo para o ao vivo. Leitura de pré-jogo o quê? Que é um jogo parelho, que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, e ver o que o ao vivo vai nos mostrar. O ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve ou não fazer, seja para fazer alguma posição, para entrar em alguma posição, ou seja para ficar de fora, e não tem problema nenhum. Se o jogo estiver ruim, a gente fica de fora e tá tudo bem. Mas é um jogo muito bom para gols. É um jogo muito bom para gols. Principalmente se uma das equipes abrir 2-0. Se o Newcastle abrir 2-0, o Brentford vai ter que ir para cima, vai ter que se expor, e aí vai dar o contra-ataque para o Newcastle e o jogo fica muito interessante para gols. E vice-versa, se o Brentford abrir 2-0, o Newcastle dentro de casa vai se desesperar, vai para cima com tudo e vai dar o contra-ataque para o Brentford. E aí o mercado de gols fica bastante interessante. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o mercado de gols, tá? Para gente que faz trader, a gente vai esperar ver como as equipes vão estar se comportando e fazer a leitura. Se o Newcastle estiver muito bem, a gente entra no Lei Brentford. Não tem problema nenhum, tá? Mas se o jogo estiver muito movimentado, bom para gols, a gente vai entrar no mercado de gols também. Seja no over 2,5, seja no over 1,5. É um mercado muito bom, é um mercado de gols para esse jogo, tá? Vamos agora de campeonato alemão. Depois eu falo do campeonato espanhol e italiano, mas vamos logo para o campeonato alemão. Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. Borussia Dortmund jogando fora de casa, mas enfrenta o Wolfsburg que está ali a um ponto apenas da zona de rebaixamento, né? Não é uma campanha boa, mas o Borussia Dortmund tem uma campanha boa, está 6 pontos atrás do Bayern de Munique e não pode vacilar, né? 6 pontos já é uma diferença muito grande, porque se trata de Bayern de Munique, mas se bobear, o Bayern de Munique vai abrir mais vantagem e aí o campeonato praticamente fica decidido. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Olha lá. Wolfsburg e Borussia Dortmund. Wolfsburg pagando odds 4.5 para vencer, jogando em casa. Já o Borussia Dortmund pagando odds 1.82. E o Lei Wolfsburg, uma odds 4.6. A odds da vitória do Borussia Dortmund tá excelente, cara. Tá excelente mesmo. Mas para esse jogo eu vou buscar o Lei Wolfsburg. Por quê? Porque eu vou ter um pouco mais de segurança. Eu entrando no Lei Wolfsburg contra a vitória do Wolfsburg é como se eu fosse Borussia Dortmund com empate. Ou seja, eu estou a favor do tempo. A partir do momento que eu faço essa entrada, eu já estou lucrando, porque o jogo está 0-0, é como se fosse Borussia Dortmund com empate, e aí o meu lucro ele vai subindo. Obviamente,
O objetivo dessa entrada é buscar o gol do favorito, que é o Borussia Dortmund. Eu entrando contra a vitória do Wolfsburg, meu objetivo é buscar o gol do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund faz o gol, eu fecho posição e garanto o meu lucro. Por isso que eu pretendo entrar no Wolfsburg, mas depende muito do Borussia Dortmund. Se o Borussia Dortmund estiver bem, finalizando, pressionando, se impondo dentro de campo, eu vou entrar sim contra a vitória do Wolfsburg, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo ou Borussia Dortmund com empate ou o mercado de gols. É excelente também para essa partida, tá? Vamos agora de Campeonato Espanhol, Barcelona contra o Mallorca. Barcelona líder, apenas um ponto de diferença para o Real Madrid. E vai enfrentar o Mallorca, que é o 14º colocado, 28 gols feitos, 34 sofridos, 24 pontos. E o Barcelona, 60 gols feitos, tem o melhor ataque aí da competição, 23 gols sofridos e 55 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando. Sem dúvida nenhuma, o Barcelona é muito favorito para esse jogo. Muito favorito mesmo. Olha lá, a odds do Barcelona tá 1,17, cara. E o Lei Mallorca tá 19,5. 19,5. Então, para esse jogo, a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela, ver como o jogo vai se desenrolar no ao vivo, imaginar um cenário aí que o Mallorca abre o placar, essa odd de 19 vai cair para 10, 11, e aí fica interessante entrar contra a vitória do Mallorca buscando o empate do Barcelona. Mas é um cenário que é muito difícil acontecer. Eu acho que o Barcelona vai vencer esse jogo com tranquilidade, tá? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Barcelona. Faz aí alguma dupla, como vocês fazem. Recomendo a vitória do Barcelona. Mas pra gente que faz treino, a gente vai ter que ver o desenrolar desse jogo no ao vivo. Se o Barcelona não tiver conseguindo fazer gol, essa odds vai valorizar e aí fica interessante a gente entrar no back Barcelona. Mas se não, vamos ter que esperar no ao vivo para ver o que acontece, tá? Vamos ter que esperar no ao vivo para ver o que acontece e imaginar esse cenário, né? Se acontecer esse cenário do Mallorca abrir o placar, a gente está preparado para entrar contra a vitória do Mallorca, buscando o empate do Barcelona. Mas se não, a gente vai ter que esperar essa odds do Barcelona valorizar, que eu acho muito difícil, porque o Barcelona pode abrir o placar logo cedo, mas vamos estar de olho nesse jogo. É um jogo para estar atento, porque pode surgir oportunidades. E por último, o campeonato italiano, galera, Genoa contra o Napoli. Napoli terceiro colocado aí, buscando a vice-liderança, 4 pontos atrás do Milan. E vai enfrentar o Genoa, que é 14º, 27 gols feitos, 34 gols sofridos e 23 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. Apesar do Napoli jogar fora de casa, o Napoli é favorito, tá, galera? Terceiro colocado, buscando a vice-liderança. Olha lá. Genoa pagando odds 4,8 para vencer, o Napoli pagando odds 2,4 para vencer e o Lei Genoa 4,9. O back Napoli tá interessante e o Lei Genoa tá interessante também. Eu vou buscar esse Lei Genoa se o Napoli estiver muito bem na partida, pressionando, finalizando. Vou esperar no ao vivo, ver como o Napoli vai estar, se vai estar bem, se vai estar num dia bom. Se estiver no dia bom, eu vou entrar contra o Genoa nessa odds 4,9, tá, rapaziada? Nessa odds aqui. Okay? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Napoli com empate, mais seguro. É uma excelente opção. E para gente que faz trade, a gente vai esperar no ao vivo para entrar nessa odds 4,9 no Lei Genoa, buscando o gol do Napoli, tá? Para esse sabadão é isso, rapaziada. 7 jogos que dá demais para a gente trabalhar. Acredito que vai ter bastante oportunidades nesses jogos. E se não tiver muitas oportunidades, a gente vai estar filtrando aquela que é melhor para a gente poder realizar. Mas, de fato, dá para fazer o carvão nesse sabadão, hein? Então vamos para cima, que Deus nos abençoe e nos proteja. Não se esquece de se inscrever, de deixar sua curtida e vamos para cima. Bora!